Bruno Vieira na área e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Depois de pouco mais de um ano explicando o esporte, está de volta para o seu 7º episódio. E antes de viajar pelo esporte de hoje, eu peço humildemente para você deixar o seu like neste vídeo. E caso você conhecer o canal agora, se inscreve no botão vermelho aí embaixo porque é muito importante para o crescimento do canal. Sem mais delongas, é hora de viajar pela história e pelas regras do futebol de 5. Esporte exclusivo para atletas com deficiência visual, o futebol de 5 surgiu no ano de 1920 na Espanha. Existem relatos de que o esporte começou a ser praticado no Brasil no ano de 1950 e os atletas praticavam o esporte com latas. Entre as décadas de 70 e 80, rolaram os primeiros campeonatos de futebol de 5 aqui no Brasil. Antigamente praticado em quadras de futsal, desde o ano de 2004, o futebol de 5 é praticado em campos de grama sintética que medem 40 por 20. Curiosamente, foi também no ano de 2004, nos Jogos Paralímpicos de Atenas, que o futebol de 5 fez a sua estreia no cronograma dos Jogos Paralímpicos. No futebol de 5 só tem saída da bola pela linha de fundo e, para evitar que a bola se perca pela linha lateral, são colocadas placas de proteção nas duas laterais do campo, justamente para evitar que a bola saia pela linha lateral. Como o nome já diz, cada time no futebol de 5 é formado por 5 atletas, 4 jogadores de linha e mais o goleiro, sendo que o goleiro é o único jogador dentro da partida que enxerga, e para este existe uma regra específica. Ele não pode estar registrado em competições profissionais durante os últimos 5 anos. Após cumprir esses 5 anos, ele pode tranquilamente disputar qualquer campeonato de futebol de 5. As partidas de futebol de 5 são praticadas em silêncio absoluto, para que os atletas consigam localizar a bola através somente da audição. Dentro das bolas de futebol de 5 existem guizos. Esses guizos fazem um barulho que justamente auxiliam os atletas na hora de receber um passe, por exemplo, ou até tentar um drible. A torcida só pode se manifestar na hora do gol. No futebol de 5, as partidas são divididas em 2 tempos de 25 minutos e existe um intervalo de 10 minutos no meio de cada um dos 2 tempos. Em jogos de mata-mata, em caso de empate, existe uma prorrogação e, se o empate persistir na prorrogação, os pênaltis vão definir quem avança na competição. Os atletas usam uma venda nos olhos para que não exista vantagem de um atleta sobre o outro, já que cada atleta é classificado em um nível diferente de cegueira. Os atletas B1 são cegos totais, ou atletas que conseguem ter percepção de luz, por exemplo, mas estes atletas não conseguem definir o formato de uma mão, por exemplo. Os atletas B2 conseguem ter a percepção de vultos e os atletas B3 conseguem enxergar uma imagem, por exemplo. Com 5 faltas, um atleta é excluído do jogo e pode ser substituído por outro. Importante lembrar que no futebol de 5, as substituições são ilimitadas.
Além da bola com os guizos, os atletas são auxiliados também por um guia, que é chamado de chamador, que fica atrás do gol adversário para orientar os atletas do seu time, e pelo técnico e pelo goleiro. Esses dois últimos também podem auxiliar os atletas na hora do jogo. Em uma cobrança de falta, por exemplo, o guia, que é chamado de chamador, tem uma espécie de ferrinho para bater nas traves do goleiro adversário, para dar uma indicação ao atleta de onde é que está a bola. A mesma coisa em um pênalti, ele dá a indicação para o atleta onde é que está localizada a trave do goleiro. O Brasil fez o primeiro gol da história dos Jogos Paralímpicos. O atleta Nilson Silva, que infelizmente veio a falecer em 2012, foi o autor do tento na vitória do Brasil por 4-0 diante da Coreia do Sul nos Jogos Paralímpicos de 2004 em Atenas. O Brasil é de longe a grande potência do esporte. Não à toa, o Brasil venceu todas as edições dos Jogos Paralímpicos: 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, 2012 em Londres e 2016 no Rio de Janeiro. Como diria o Galvão Bueno, é tetracampeão mundial. O Brasil é também o atual tricampeão mundial da modalidade. Argentina, China e Espanha são outras forças da modalidade. Na Rio 2016, a final do futebol de 5 foi Brasil contra Irã, e o Brasil venceu o jogo por 1-0. O Irã, que é uma potência asiática do futebol de 5, não conseguiu sua qualificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Lá no pré-olímpico da Ásia, foi surpreendido pela Tailândia, que é um país que tem crescido muito no futebol de 5. Aqui na América do Sul, a Colômbia é um país que evoluiu bastante no futebol de 5. O brasileiro Ricardinho é considerado o melhor jogador da história do futebol de 5. Não à toa ele é chamado de o Pelé cego. O primeiro mundial, que foi disputado no ano de 1998 em Paulínia, São Paulo, teve o Brasil como grande campeão mundial de futebol de 5. Importante lembrar que o Brasil é tão dominante nos Jogos Paralímpicos no futebol de 5 que o Brasil jamais perdeu uma partida paralímpica de futebol de 5. O Brasil chegou a empatar um jogo na Rio 2016. Foi uma partida em 0-0 contra o Irã, ainda na fase de grupos. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Por gentileza, pessoal, deixa aí o seu like neste vídeo, que é muito importante, e o seu feedback também é muito importante para o crescimento do canal. Então, por favor, deixa aí o seu comentário neste vídeo, porque ele vai ser lido com certeza. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos e eu fui.